Meus caríssimos irmãos, que Deus nos guarde e nos possa manter sob sua paz. O tema que pretendemos desenvolver na manhã de hoje, relativamente a um dos capítulos do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, nos vai permitir refletir um pouco a respeito dos sinais dos tempos. E quisemos trabalhar esse quesito de uma maneira ligeiramente distinta do que costumeiramente hemos feito. Exatamente porque, em virtude das palavras do conteúdo riquíssimo que Allan Kardec nos traz em A Gênese, no seu capítulo 18, nós podemos retirar dali um conjunto bastante expressivo de elementos para nortear nossas reflexões e nos fazer entender de modo bastante claro esses sinais dos tempos. Nos diz o texto de A Gênese, no capítulo 18, logo no item 1. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras ou essas profecias? Paramos aqui, exatamente quando Allan Kardec faz essa pergunta: em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Quando ele pergunta em que sentido, ele vai desenvolver a visão espírita desses tempos que são chegados e anunciados em toda parte. Por isso, então, nós vamos trabalhar essa ideia, esse sentido a que Kardec se reporta no seu texto, com alguns exemplos, com algumas questões que nos remetam a pensar nesses sinais dos tempos, exatamente nos tempos em que nós estamos vivenciando aqui no mundo. Por causa disto, o primeiro item que queremos enfocar vai nos levar a pensar nas transformações geopolíticas que o mundo vem sofrendo nos últimos anos. É uma das transformações marcadas para esses tempos. Transformações geológicas, geográficas, políticas. Quando nós pensamos em transformações geopolíticas, particularmente pensei em trabalhar dentro desse quesito essas três dimensões. A dimensão geológica, eminentemente planetária, eminentemente telúrica, física, e depois duas outras questões de caráter sociopolítico, que são as alterações geográficas
no sentido de geografia traçada pelos sistemas e regimes políticos, e a política propriamente que trabalha todas essas transformações. Quando nós pensamos em transformações geológicas, nesses tempos de transformações, nós pensamos inicialmente que a Terra é um planeta ainda jovem, geologicamente falando. É um planeta ainda jovem, porque tendo tido começo numa massa ignescente, numa massa esfogueada, se foi resfriando de fora para dentro, como se nós tivéssemos diante dos olhos um prato de mingau quente, que a gente vai comendo pelas beiradas e o centro continua quente até o final. A Terra, naturalmente, ao longo dos milênios, vem se resfriando de fora para dentro. E na medida em que vem se resfriando, o miolo continua efervescente, o centro da Terra continua liquefeito, em seu redor pastoso, até chegarmos às camadas que se foram solidificando pelo resfriamento. O centro da Terra, dizem os geólogos, os pesquisadores, ainda detém partes líquidas do planeta em efervescência, em ebulição. Não é a água, não é o mar, não são os oceanos. É a parte metálica, chamada de níquel-ferro, NIF famoso. E nós temos notícias dessa realidade intraplanetária através dos vulcões, que a semelhança de válvulas de escape de uma grande panela de pressão, em determinadas épocas arrebentam-se e jorram para fora os produtos que estavam liquefeitos, incandescentes em sua intimidade. O magma, que assistimos pelos filmes, que vemos pela televisão, que acompanhamos pelas mídias mais variadas. Os vulcões jogam para fora o que estava dentro do planeta, e que nos faz confirmar que ainda o planeta tem partes líquidas na sua intimidade. E se não fossem os vulcões, esse planeta estouraria com a pressão dos gases que se vão formando desse cozimento interno desses metais telúricos. Então, os vulcões deixam jorrar essas quantidades imensas de produtos líquidos que se solidificam depois, formando rochas de diversas texturas vulcânicas. Quantas são as montanhas de minerais que conhecemos hoje no nosso planeta, que vieram das entranhas da terra e jorradas para cima, e se solidificando pelo resfriamento. E aí nós compreendemos a existência na Terra de vulcões. É porque o planeta precisa dessas saídas estratégicas. A divindade é perfeita para que não se arrebente. Mas em cima dessas porções liquefeitas, lá no centro da Terra,
nós vamos encontrando as camadas que se foram firmando, solidificando por resfriamento. Algumas placas geológicas que os geólogos chamaram e chamam de placas tectônicas. E aí nós imaginamos uma prancha de surf sobre as ondas que se movem, o indivíduo rijo sobre elas, e as ondas se movendo, ele se move junto com a prancha em cima das ondas que se movimentam. É o que ocorre com o nosso planeta quando essa parte líquida se move por qualquer alteração no movimento, na dinâmica planetária. E essas placas tectônicas, como pranchas de surf, tentam se ajustar em cima desse movimento do líquido. E quando essas placas sólidas se vão arrumando, tudo que estiver sobre ela se move. E aí temos, nessa intimidade planetária, a causa dos terremotos. O movimento da Terra, a prancha sólida em cima da quantidade de líquidos. Tudo que estiver em cima se move. Em cima dessa camada sólida existirão edificações, existirão cidades, existirão pessoas. Tudo se move por causa dessa mexida planetária. Se isso se dá nas camadas submarinas, as águas lá do fundo se movem formando ondas colossais, que vão se projetando para a superfície, até que se formem as ondas das superfícies, as tsunamis, ou outras de menor porte. Graças a essa movimentação do terreno líquido, que faz agitar-se o terreno sólido intraplanetário. Tudo perfeitamente natural. Mudanças geológicas gradativas que ainda acontecerão durante um bom tempo em nosso planeta. Como este é um planeta de provações, de expiações, sobre ele estamos nós, espíritos, que precisamos dessa experiência. Precisamos dessa experiência por alguns motivos, dos quais destacamos dois fundamentais. O nosso desenvolvimento intelectual. É graças a esse conhecimento da geologia planetária que vamos descobrindo como é que a Terra foi formada, por exemplo, de que tecidos cósmicos saiu a Terra. Apresentam-se as teorias. A Terra saiu do Sol, a Terra saiu de onde? Como é que se formou o planeta? Várias teorias tentam cobrir essa pergunta. Então, atendendo à nossa sede intelectual de saber como é que tudo começou no nosso planeta. A vida biológica, como é que começou isso no planeta? Como é que surgiram as montanhas, os mares, os grandes lagos, os rios, os tecidos geológicos, as camadas
do terreno planetário. Aqui tem ferro, aqui tem cobre, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Como é que isso tudo se formou? Como é que se deram essas revoluções? Então, graças a essas ocorrências, começamos a questionar isto, a problematizar isso e a procurar respostas para essa problematização. Quando vamos descobrindo, trabalhamos a tecnologia capaz de anunciar a ocorrência desses fenômenos, por exemplo. Por isso, a humanidade conhece hoje o sismógrafo, aparelho eletrônico capaz de prever, de anunciar, de pré-anunciar tremores de terra, maremotos, ainda com algumas deficiências, porque não indicam a intensidade, não indicam quanto tempo vai durar, mas já informam que tal coisa acontecerá, permitindo que os humanos que vivam naquelas zonas se previnam, como for possível tal prevenção. Então, um dos aspectos é esse desenvolvimento intelectual nosso. Ao viver, ao travar contato com a realidade que vivemos num planeta jovem que se move, que se agita nas suas entranhas. E o segundo motivo já acabamos de ver. Como somos espíritos em faixa evolutiva, em que ainda se faz necessário o progresso intelectual e o progresso moral, nos atende a essa segunda especificação. Os sofrimentos, as mortes, as perdas materiais, as perdas humanas, se pudermos dizer assim, vão dando conta do nosso reajustamento moral para com a consciência atormentada que trouxemos para a Terra. Por que é que determinadas criaturas são alocadas pela divindade em regiões onde haverá maremotos, terremotos, vulcões, sem condições de saber previamente quando é que tudo vai tremer debaixo dos seus pés ou desabar sobre suas cabeças? São espíritos que precisam desse tipo de expiação, da chamada morte violenta, ou da saída violenta do corpo físico, ou brusca. Esse choque é que transforma energias internas da alma, fazendo com que indivíduos matriculados em constituição moral complicada se possam transferir para constituições morais mais leves, menos turbilhonadas, menos complicadas. Logo, essa questão geológica do planeta atende basicamente a duas grandes funções: a de nos ajudar o progresso intelectual e a de nos ajudar ao desenvolvimento moral. Logo, tudo isso faz parte desses sinais dos tempos previstos por Jesus Cristo e por diversos videntes que a humanidade conheceu. Ao lado disso, encontramos as transformações geográficas do planeta.
Geográficas porque afirmam os defensores da tese da Pangeia, que diz que no começo a Terra tinha um território só, em geral, e que esse território, em razão dos movimentos planetários e das incursões das águas, e desses tremores e dessas mexidas internas, se foi partindo, fraccionando, como aquele prato de mingau quente, que quando vai se esfriando na superfície, notamos que há rachaduras sobre aquela película resfriada do mingau, da polenta. É por causa dessa tese da Pangeia, por exemplo, que muitos afirmam que a América do Sul era acoplada ao território africano, até que num determinado período houve a ruptura e um continente foi para lá e o outro ficou cá, com um oceano imenso no meio. A tese da Pangeia nos falando que no começo há probabilidade de que tenha sido assim, e hoje em dia o nosso planeta é todo distribuído e separado por oceanos, por mares gigantescos, como o Pacífico, como o Atlântico, como o Índico e outros mares e oceanos. Hoje, 2/3 do nosso planeta são formados de água. Então é um queijo esburacado e nesses ocos tem água, permitindo o equilíbrio dessa bólide gigantesca, céus afora, pegando fogo por dentro. O que levou Allan Kardec a ouvir dos Espíritos algo lindíssimo. Hoje, no livro A Gênese, não são mais as entranhas da terra que se agitam, ainda são, mas eles usaram uma figura de linguagem para dizer que esse não é o maior problema, mas sim as entranhas da humanidade. E é por causa dessa agitação das entranhas da humanidade que, com essas divisões geográficas, um povo, uma etnia, um grupo humano dotado de determinados recursos passou a se sentir superior a outro ou aos outros grupos humanos. E passamos a conhecer no planeta os sistemas escravagistas ou escravocratas. Passamos a conhecer no planeta as dominações coloniais, em que um país ou um povo convertia outro país ou povo em sua colônia, explorando-lhe, sugando-lhe o que fosse possível e submetendo o povo dali como se inferior fosse. E por causa disso, ao longo da história da humanidade larguíssima, fomos encontrar nessas transformações geopolíticas a união das repúblicas socialistas soviéticas, montada politicamente. Diversos países, repúblicas, foram anexados para a formação da antiga União Soviética, que perdurou até 1991. E a partir daí, fenômenos vários foram acontecendo.
Depois que explodiram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, a União Soviética, a antiga União Soviética, preocupada com o avanço nuclear dos Estados Unidos, tratou de incrementar a sua corrida nuclear, armamentista. E em 1949, aparece então a Guerra Fria. Nasce a Guerra Fria, porque a União Soviética apresentara seu primeiro artefato nuclear. E porque os Estados Unidos não sabiam a quantidade de coisas nucleares que havia lá, nem a União Soviética as que havia acolá, então um lado pressionava o outro como se um lado devesse amedrontar o outro. Olha, você não sabe o que eu tenho, hein? Olha, você não sabe o que eu guardo, hein? Por isso era chamada Guerra Fria. Cada uma chegava na janela e urrava para a outra, sem dizer o que tinha guardado debaixo da cama. E isso durou até que Mikhail Gorbachev fizesse com que, em 1991, isso tudo viesse abaixo. A União Soviética, diria Gorbachev dos anos 90, não está com essa bola toda. Não é isso tudo que parece ser. Abriu aos jornalistas do mundo e os Estados Unidos perderam o inimigo comum para ficar digladiando. Porque agora ele tinha que dizer também como é que estava. Em que pé que estavam as suas armas nucleares. Acaba-se a Guerra Fria. Os dois países passam a apostar no parlamento, na conversa, no diálogo, no entendimento. E por causa dessa distensão política e político-militar, começamos a encontrar um outro fenômeno interno na União Soviética, que fora formada a força, o distensionamento fez com que cada povo que vivia colado ao outro, acoplado ao outro, pela força da lei político-militar, resolvesse retomar a sua liberdade. E a União Soviética se parte, se fende em Rússia e em outras dezenas de repúblicas que foram tomando a sua personalidade. Transformações geopolíticas. Se nós olharmos para a antiga Iugoslávia, vamos encontrar uma figura significativa na Iugoslávia, que era a figura do general Tito, que albergava a simpatia de um grande grupo político dos vários países anexados sob o seu poder, com a morte de Tito. As agitações chegaram aos Balcãs. A Iugoslávia não seria mais o que era.
E nós voltamos a ouvir falar nas repúblicas que antes existiram e que tornavam a existir. As transformações sofridas por aquela região toda depois da morte de Tito. Ouvimos falar em Sérvia, em Montenegro. Tudo isso estava escondido. Mas na medida em que pensamos nessas transformações geopolíticas, não podemos esquecer da África do Sul, por exemplo. E na África do Sul, quando os dominadores chegaram, da Holanda, da Inglaterra, para submeter o povo local, há cerca de 3 séculos, encontraram o povo desarmado diante da força do poderio militar de Holanda e de Inglaterra. Ambas dominavam mares e terras. A Holanda era a grande construtora de navios, com cuja fama cresceu. E a Inglaterra, a grande dominadora de povos, com cuja fama se desenvolveu. Era o grande carcará da Europa, depois do Império Romano. E foi aí que começamos a perceber que isso foi gerando na alma da África do Sul uma revolta, porque se instalou com esse domínio dos brancos sobre os nativos, dos europeus sobre aquela região da África, se instalou o apartheid, um regime político preconceituoso que distinguia categorias sociais e étnicas. E os brancos em minoria dominava pelas armas a maioria étnica do país. Isso só veio a mudar muito recentemente. Um jovem homem chamado Nelson Mandela começou a conclamar a massa contra aquele sistema absurdo e foi aprisionado numa das ilhas da África do Sul, ao lado da cidade do Cabo, durante 27 anos, preso político, sem nunca silenciar. Qualquer notícia que se tinha de Nelson Mandela era da sua permanente pujança de um dia poder libertar o seu povo sul-africano. A pressão internacional. Nascem a ONU, a OEA, diversos órgãos que cuidam dos países pelo mundo afora, que protegem os países ou que permitem que suas lideranças dialoguem. Então, a prisão de Mandela repercutia no mundo inteiro. E a África do Sul, com seus governantes brancos, começou a sofrer a pressão internacional. A pressão interna, a pressão externa,
E não havia outra solução, não havia mais como matar Nelson Mandela àquela altura. Era melhor libertá-lo. O prejuízo seria menor. E tudo conspirou para que Nelson Mandela fosse libertado. Um parêntese. Recordo-me de que na tarde em que a notícia chegou ao Brasil, pela televisão, da libertação de Nelson Mandela, eu que sempre acompanhara pelos estudos, pelas leituras, pelos livros, a vida, o trabalho, a luta daquele homem, assentado diante do aparelho de televisão, eu comecei a chorar. De alegria, de felicidade. Nesse exato momento, registro a presença do nosso benfeitor espiritual. O Espírito Camilo olhou-me, chorando, emocionado. Ele, antes de fazer a abordagem, fica me olhando, como se estivesse estudando a realidade do meu sentimento. Isso é o que eu depreendo. E me perguntou assim: meu filho, você conhece o nosso irmão Nelson Mandela? Eu digo: conheço do que eu leio. Eu não o conheço. Eu tenho por ele uma grande simpatia. Eu sinto pelo seu trabalho uma grande empatia. Eu gosto dele. Não sei porquê. Essas coisas do coração. E o benfeitor me disse: muito bem. É justo o seu sentimento. Nenhum homem deve ser preso por amar a liberdade. Mas será importante que você saiba que o nosso companheiro Nelson Mandela se redime gradativamente de perversos tempos. Porque quando as forças da Holanda e as da Inglaterra dominaram a África do Sul, cerca de 3 séculos, ele era um dos comandantes ingleses dessa tragédia. Um dos autores do apartheid, até que a morte lhe sobreveio. E ele passou nesses séculos a reencarnar em vários países, em regiões distintas da África, sofrendo o que era possível sofrer e amando seu chão como era possível amar. Até ganhar a consciência de que estava resgatando o velho crime da invasão, da dominação, da imposição de leis arbitrárias sobre o povo incapaz de defender-se. Foi ele, meu filho, que pediu no mundo espiritual, logo que a lucidez dele tomou conta, pediu aos guias que cuidam dos destinos da África inteira e aos da África do Sul em particular, que lhe permitissem resgatar seu débito amando a África, servindo a África, no que foi atendido. E agora renasce na África do Sul, onde ele chegou um dia nos pomposos paquetes, nos grandiosos navios da época. E é ali que ele vai sofrer, chorar, amargar, por causa das leis que ele ajudou a fomentar. Ainda não está terminada a sua lida junto ao povo sul-africano, meu filho. Aguardemos. E eu fiquei com aquilo na mente. Minha simpatia por Nelson Mandela cresceu ainda mais. Era um espírito resgatando, pelo amor, pelo trabalho, pela luta. Logo mais, ele se candidataria a presidente da África do Sul, coisa impensada poucos anos antes.
um negro presidente da África do Sul. Mandela é muito alto, tem quase 2 metros, não tem 2 metros de altura. Ele é muito alto, é um negro comprido, alto, forte, esguio e terno. Tive a honra de visitar em Pretória o Palácio Governamental, a capital da África do Sul, só para ter algum momento de proximidade com Nelson Mandela. E ele então, pela primeira vez na história da África do Sul desde o Apartheid, negros e brancos nas filas em paz para votar nele, retirando o presidente Botha do poder, que se tornou amigo de Mandela. Foi aclamado presidente, eleito presidente. E a história da África do Sul, nos períodos de Mandela, pode ser conhecida nos textos, mas algo que me chamou a atenção. A rainha da Inglaterra sempre foi apaixonada pela figura política de Nelson Mandela. Por que será? Por que seria? E há 2 anos manda erguer em Londres uma estátua de corpo inteiro para Nelson Mandela. A reencarnação. Ele era o inglês de ontem. E a dominação era em nome da coroa, a qual ele deve ser ligado por vínculos espirituais. E ele foi homenageado por Elizabeth II, pela família real britânica. O único negro que tem uma estátua forjada pelo Império Britânico em Londres. Aí eu liguei o que o Espírito me houvera dito. Divorciado de Winnie Mandela e casado posteriormente com a viúva de Samora Machel, está enfermo Nelson Mandela. Acabo de chegar das terras da África do Sul e de Moçambique, onde ele divide residência agora. E acompanhando as notícias de que ele está frágil, comparece pouco, já um homem maduro, mas o pai da África do Sul. Falar em Mandela é como falar de uma lenda. Como Deus se utiliza desses processos, dessas transformações geopolíticas, para que todos aqueles que devam resgatem. Ao mesmo tempo que muita gente que não devia nada resolve dever em nome da vaidade, do orgulho pessoais. Nesse largo parêntese, queria trazer essa lembrança de que esse processo de redenção da criatura humana, através dos fenômenos telúricos, geológicos, geográficos, políticos, tudo em nome da libertação do gênero humano das loucuras de si mesmo. E é pensando nesse progresso, nessas transformações geopolíticas que ocorrem em vários níveis, como vemos. Geológico propriamente dito, as entranhas da terra que se agitam,
geográfico, o corpo da terra que se reparte, político. Os homens decidindo como viverão, como regerão, como administrarão esses pedaços de terra divididos ou integrados que formam o nosso planeta. Há tanta coisa para que possamos pensar nesses sinais dos tempos. Estamos acompanhando há anos a luta espanhola, onde se agitam os bascos, os hispânicos, os de Castilha, La Vieja, os da velha Castela, e os catalães. Eram reinos distintos, juntados à força militar. Por isso até hoje ouvimos falar em ETA, em explosões, os bascos que não se conformam de estarem unidos à Espanha. Porque antes havia o País Basco, que tomava uma porção enorme, que hoje faz parte da Espanha, que hoje faz parte da França. Então há um País Basco francês, um País Basco espanhol, era tudo uma região só, basca. E a política, a razão dos homens, juntou ao reino de Castela. A Catalunha era um reino só, que ia desde as regiões de Barcelona até a Marsella, na França. Catalunha. Catalunha francesa, Catalunha espanhola depois. Os catalães têm outra forma de reagir. Culturalmente, entre eles só falam catalão, não falam espanhol. Com os outros eles falam espanhol. Foram obrigados a falar espanhol durante a repressão que o povo sofreu. Então, trabalham culturalmente, destacam que não são espanhóis, são catalães. É a Catalunha grande produtora. Os bascos não se dizem espanhóis, são bascos. Mas legalmente são todos espanhóis. Até quando essa panela resistirá sem estourar? Mas dia menos dia, isso acontecerá. Não sabemos quando. Para que nós percebamos o que inventamos em nome da nossa prepotência humana. E marcha a humanidade. Mas há muita coisa desse período de transformações geopolíticas que se poderiam alinhavar, mas numa fala como essa renderíamos demasiado, puxando elementos até chegarmos às especulações, como estamos agora fazendo com a questão da Espanha e as regiões anexadas ao reino de Castela. E podemos pensar agora nas pesquisas científicas, para sair um pouco da geopolítica.
As pesquisas científicas também nos falam desses sinais dos tempos. Meu Deus, o que o mundo conseguiu cientificamente nos últimos 60, 70 anos, em termos de progresso, não houvera conseguido em toda a história do mundo até então. Alguma coisa se agita, dizendo que são sinais de que há necessidade de que tudo isso aconteça sobre a carcaça planetária terrestre. Mas eu gostaria de destacar nesse trabalho de pesquisa científica o grande projeto Genoma Humano, que, segundo as cabeças mais coroadas da cultura humana, da cultura terrestre, foi um dos trabalhos mais especiais do século XX e de toda a humanidade. Esse projeto Genoma Humano nasce com as experiências rudimentares de Gregório Mendel, o monge Gregório Mendel, que foi chamado ao seu tempo para examinar uma praga que houvera cometido uma plantação de ervilhas. E Mendel passa a examinar as ervilhas e descobre coisas fascinantes para a sua época, para o seu tempo. As famílias das ervilhas. Como ele as podia classificar, nomear. Havia famílias maiores, famílias menores, dentro das famílias maiores, grupos, castas, no seio das ervilhas. O fato é que tudo começa, cientificamente falando, nos trabalhos de Gregório Mendel. Mas nós vamos encontrar um homem que nasceu em 1857 e desencarnou em 1927. Era um biólogo dinamarquês, Johansen, que retomou esses estudos notáveis da genética. E anotei uma curiosidade interessante para quem gosta disto. A palavra gene, que hoje tudo para nós é genético, genética, e muitas vezes não sabe o que está falando. A palavra gene vem do alemão gen. Eu nunca podia imaginar isto, até o dia que li. Só que essa palavra alemã, gen, vem do grego. Um verbo que nós diríamos gignomein. Esse verbo gignomein significa em grego gerar. Gene, gen, gignomein, gerar. Tudo tem ligação agora na nossa cabeça. Faz sentido. E a palavra genoma, já que estamos falando do projeto Genoma Humano, vem do casamento de duas palavras. Gen, alemão, com cromossomo.
Então, gen com cromossomo, que também se fala cromossoma, deu genoma. Essa palavra tremenda, agora a gente já vai falar. Quem não sabia, como eu, já vamos falar com tranquilidade, a gente já sabe de onde é que vem. Vem do alemão gen. Agora do grego a gente vai esquecer. O gignomein. Já não vamos mais esquecer. Porque vem de um verbo grego que quer dizer gerar. Já resolvemos a parada. Gene, gen, gerar. Genoma de gen, mas cromossomo. E já aclaramos alguma coisa a mais na nossa cabeça. Mas o que esses homens fizeram nos laboratórios, nesses últimos 40 anos, em torno desse projeto, é indescritível. Nós começamos a sentir que de fato somos deuses. E esse projeto Genoma Humano nos remete a 2 homens que se tornaram prêmio Nobel por causa de suas descobertas. Prêmios Nobel de Química. Esses homens se chamam James Watson e Francis Crick. Os 2 repartiram o prêmio Nobel de Química por terem descoberto a molécula do DNA. DNA é a sigla de uma palavra mais complexa, do ácido desoxirribonucleico. Nome bonito para pôr em filho. Mas eu juro que as mães iam chamar Cleiquinho. Desoxirribonucleico, DNA. E eles descobriram que esse DNA tinha uma estrutura molecular semelhante a 2 fitas, em que uma se dobrava sobre a outra, ou uma envolvia a outra. Como se tivéssemos uma escada fina, mole, que a gente torcesse essa escada. E hoje a gente fala em DNA com a maior tranquilidade do mundo. Hoje, para qualquer questão, nós temos os testes de DNA. Qualquer menina grávida, vou fazer o DNA. Ela não sabe nem o que vai fazer, mas ela vai fazer. Graças a esse DNA, os cientistas puderam descobrir qual é a nossa bagagem biogenética. A que grupo genético nós formamos? Como as ervilhas de Mendel. Há ervilhas amarelas, verdes, grandes, pequenas, chatas, oblongas, gordinhas. Há pessoas também assim, geneticamente diferentes. Eles puderam constatar quais são os genes,
os elementos basais da nossa formação biológica, responsáveis pelo nosso tipo de cabelo, pela cor da nossa pele, pela cor dos nossos olhos, pela nossa estatura, pela facilidade de engordarmos ou não. Tudo isso explicado através dos estudos do DNA. E quando se cruzam essas coisas, meu Deus, vamos enriquecendo a bagagem do DNA com 4 elementos importantes que os pesquisadores chamaram de adenina, citosina, guanina, timina, representado pelas letras que começam essas palavras. A combinação dessas citosinas com essas guaninas, dessas adeninas com essas timinas, a combinação dessas 4 letras é responsável por tudo que a gente mostra e é, em termos biológicos. Um alfabeto notável, que se pode combinar de diversificadíssimas maneiras. Somos deuses. Não adianta ninguém nos dizer, isso é segredo de Deus, ninguém saberá. Como segredo de Deus Ele mostrou para nós? Só que Deus é especial. Ele nos fustiga a curiosidade. Ele sabe que Ele criou filhos curiosíssimos. Aí Ele levanta a pontinha do véu e diz assim, está aí. E corre, e nos deixa anos e anos para acabar de levantar esse véu. E depois que a gente levanta o véu, entender o que está aí que a gente achou. Mas outros tantos anos de pesquisa. Achar a gente achou, agora como é que isso funciona? É por isso que os cientistas vão para o laboratório para descobrir como é que se estrutura o vírus do HIV. O vírus que gera tal doença, que gera qual doença, as repercussões do DNA. Através desses testes de DNA se descobrem várias doenças, doenças que ainda nem se manifestaram na criatura, mas que há potencialmente condições de virem a se manifestar. Tudo isso se pode descobrir nos testes de DNA. Se faz com os fetos, para se saber com que possibilidade de sofrer doença A, B ou C, a nossa criança poderá nascer. Ou com que doença a nossa criança nascerá. Tudo através dos testes de DNA. É tão importante, é tão bonito, porque nós começamos a ver Deus nessas coisas todas. Como é que o Criador maquinou tudo isto? Por que Ele fez tudo isto? Coisas tão miúdas dentro de outras tão miúdas, tão menores. Até que a física nos revelasse a teoria do caos, que não tem nada a ver com bagunça. E dentro da teoria do caos, nós descobríssemos os fractais. O que é isto? É que os físicos se deram conta de que todas as formas que existem no macrocosmo existem no microcosmo.
Como se o Criador tivesse construído uma imensa ampulheta que tem seu nó e abre-se um hemisfério para um lado, abre-se outro hemisfério para o outro lado. O macro, o micro se relacionam. Tudo que há no macro, há no micro. E desse modo, todo o universo está integrado. Chegam a dizer alguns pensadores da teoria do caos que se uma falena levantar voo em Tóquio, todo o sistema planetário se mexe com esse movimento da borboleta. É verdade, cientificamente demonstrada. Só que, como é que uma borboleta pode mexer com o planeta? A gente pensa imediatamente o tamanho da borboleta e o do planeta. Só que ela mexe proporcionalmente ao seu tamanho. Então a gente nem percebe. Ou algum de nós percebe o movimento que alguma bactéria está fazendo na sua corrente sanguínea? A gente nem nota, só se dá conta quando a febre se instala ou quando a morte sobrevém. Eram bactérias, diz o médico. Mas a gente não sentiu como sente pulga andando. De tão miúdas, de tão insignificantes, de tão microscópicas. Por que Deus criou coisas tão pequenas? Não podia ser tudo de um tamanho só? Será? A gente fala porque não conhece a mente divina do Criador. Ao conhecer o macro, ao conhecer o micro, nós nos tornamos deuses. Eu sei agir no meio das constelações. Eu sei agir no meio dos átomos, das micropartículas, dos neutrinos, dos mesons. Somos deuses. Sei mexer daquele lado, sei mexer deste lado, sei mexer no todo. E era graças a esse conhecimento que diante das carnes putrefatas dos leprosos, Cristo de Nazaré, que conhecia tudo isto, a estrutura do DNA, mas sabia também por que eles tinham se tornado rancenianos, o lado moral da questão. Diante daqueles 10 homens que o procuraram nas montanhas: Senhor, se tu quiseres, tu nos poderás curar, diz o evangelista. E Jesus, tocado por profunda piedade, disse-lhes: eu quero sede limpos. A quem que ele estava dando ordens? Eu quero sede limpos. Era o seu pensamento superior, derramando energias superiores sobre a estrutura do DNA daqueles homens, facultando a reprodução celular com rapidez, já que ela demora. Quando nós damos um corte, há um tempo para que aquele ferimento se converta em cicatriz. Cada dia a gente olha, está fechando. As células estão se multiplicando. As células estão crescendo e ocupando o lugar ferido, em que as células mortas se convertem em casquinha, que a gente vai tirando. Jesus Cristo sabia fazer funcionar todo esse sistema da intimidade das células. As energias que ele atirava nos mitocôndrias celulares, permitindo que as mitoses, que as meioses
se realizassem de tal modo rapidamente que as células se reproduzissem com grande rapidez. E diante dos seus olhos, aqueles homens se entreolharam, estavam sãos, estavam curados. Que conhecimento biológico tinha Jesus. Mas ele nunca fez alarde disto, pelo contrário. Tudo quanto eu faço, vós podereis fazê-lo, se o quiserdes. Vós sois deuses. Como é bonito perceber isto. E por causa dessa questão, das coisas pequenitas que o gênio científico humano foi descobrindo, os neurocirurgiões fazem cirurgias neurológicas nos fetos, ainda dentro do ventre de suas mães. São deuses esses homens. São deuses. Para evitar que nasçam com determinadas anomalias ou para diminuir a intensidade delas quando do seu nascimento. O progresso da ciência é vertiginoso. Daí então, nós começamos a pensar que quando a ciência avança da forma como vem avançando, e quisemos destacar o projeto Genoma Humano por ser la crème de la crème da ciência, nós não podemos deixar de pensar nos sinais dos tempos que estamos detectando no progresso tecnológico do mundo. Meu Deus! E o progresso tecnológico só está se dando porque antes ocorre o progresso científico. Porque a tecnologia não é uma coisa à parte. A tecnologia faz uso técnico das descobertas da ciência. Tudo que a ciência descobre que existe ou que é possível, a tecnologia se utiliza para o conforto, o bem-estar ou a saúde da humanidade. Ao descobrir-se o poder que tinha a eletricidade de mover corpos, nós passamos a conhecer o ventilador. De aquecer corpos, passamos a conhecer os micro-ondas, os fornos elétricos, graças ao conhecimento que a ciência tinha dado. A eletricidade é capaz de aquecer. Então nós começamos a perceber que neste mundo da tecnologia, nós poderíamos nos desvairar de tanta coisa maravilhosa que vem ocorrendo, mas preferi, para a nossa reflexão de hoje, deter-me na evolução da informática, já que hoje nenhuma tecnologia funciona sem informática. A informática passou a ser a espinha dorsal de todos os progressos tecnológicos. A gente chega no hospital, tudo que o médico nos fala é porque ele está vendo no computador. A gente vai na indústria, vemos o carro que ficará pronto na maquete dele que aparece girando no computador. Vamos fazer o pré-natal e a mãe vê seu filho que se agita nas suas entranhas. Graças
Hoje, a grandeza do computador. Então, achei que seria interessante nós pensarmos nesses sinais dos tempos anunciados pela informática. Porque em 1946, vejamos, não é tão longo esse tempo. 62 anos. Há 62 anos. Em 1946, surgiu o ENIAC, o grande computador. Esse ENIAC é uma sigla que quer dizer Electronic Numerical Integrator and Computer. Aí deu essa sigla, ENIAC, em português naturalmente. Estamos falando a sigla em português. E o que era isto? Ocupava esse computador, esse ENIAC, uma grande sala e pesava 30 toneladas. Se utilizava de milhares de válvulas e produzia um calor infernal. Há 62 anos, surgiu o primeiro computador. Hoje toda criança tem um que leva no bolso, que brinca, que joga, que algumas vezes até fala. A gente aprendeu a chamar isso de celular. Telefone celular é um computadorzinho. E hoje ele manda mensagem, ele passa e-mail, ele recebe e-mail, a gente vê televisão através dele. O que era um telefone, a última coisa que faz hoje é falar. Somos deuses. Há 62 anos, 30 toneladas. Um calor cuiabano. Com pouco tempo para tanto progresso. Mas vamos lá. Aí nós começamos a pensar que em 1951 apareceu algo chamado compilador. E o que era isto? Por favor, me dê meus óculos, porque chega uma certa idade de 30 anos que sem os óculos, nem com computador. Esse compilador era um nome que se dava a programas capazes de traduzir instruções em linguagem inteligível às pessoas, aos humanos, para códigos executáveis pelo computador. Então, o compilador eram programas que permitiam códigos para jogar-se no computador. Era um trabalho. Primeiro a gente elaborava a base que o computador iria depois receber. E por causa desse compilador, surgiram as linguagens computacionais. Do mesmo jeito que nós temos alfabetos, com cujas letras montamos palavras, alfabeto grego, latino, etc. Nós tínhamos e temos linguagens computacionais, como Basic, Pascal, linguagem C. Citei apenas essas. Mas quem lida na área conhece as linguagens variadas da informática. E a partir das quais vários programas foram desenvolvidos. Agora que a gente pode falar de diversas formas e mandar para o computador ou colocar no computador mensagens com diversos teores tecnológicos. Agora nós podemos fazer programa para tudo.
E há uma coisa curiosa, que quem não estuda matemática não se dá conta. É que nós trabalhamos o tempo inteiro na base 10. Tudo que a gente conta é na base 10. Frações de 10, decimais, a gente conta 1, 2, 3, 10, 20, 30, etc. Tudo nosso é na base 10. Nós chamamos isso de base 10. Toda a nossa numeração se dá na base 10. A gente fala numericamente na base 10. Mas existem várias bases numéricas. Digamos que eu tivesse uma base que o número 1 fosse o primeiro número fosse o 2. Que o segundo fosse o 4. Que o terceiro fosse o 12. Eu teria uma outra numeração de base 3. E por aí afora a gente iria criando uma outra estrutura para dizer coisas. A informática não trabalhava na base 10. Os computadores trabalhavam na base 2. Por isso conseguiam fazer coisas inimagináveis. A base matemática em que se estruturava o computador não era a base matemática comum das nossas falas. Não era a base 10. Aquele jorro de elétrons que incidia sobre as placas, eles eram impulsionados com determinada energia, baseada nessas coisas todas que nós não vamos mexer, eu juro por Deus. Em 1969, aparece a internet, tão perto. E hoje, o que a gente faz sem internet? Os bebês, antes de dizer que estão com fome, pedem à mãe, internet. Tudo é na internet. Nós guardamos tudo na internet, a gente tem endereço na internet, telefone na internet. Conseguimos agora baixar num satélite até as cidades e ver onde é que a gente mora, onde é que está a nossa casa, no famoso Google Earth. Era programa militar. Por que será que eles queriam saber tudo tão pertinho assim, nos Estados Unidos? Que programa era esse? Onde é que eles entraram com esse Google? Meu Deus, não é bom nem a gente saber. Essa internet trazia o ARPANET, um sistema pelo qual as pessoas podiam submeter uma mensagem para discussão pelo grupo. A primeira internet que surgiu foi ARPANET, uma coisa assim militar. Surgiu para atender a interesses militares. Nos anos 80, nasceu os serviços, não é? Como a web, FTP, e-mail. Olha recente, como isso é recente, na década de 80. Há 20 anos. Serviços que permitem o acesso a textos e imagens, transferência de arquivos e trocas de mensagens entre usuários da internet, que se tornou uma grande rede mundial de computadores. O que eu tenho no meu computador, eu posso mandar para os computadores da humanidade inteira e vice-versa. Eu entro em salas que eu quiser, em museus que eu quiser, desde que estejam disponíveis. Eu leio os livros que eu quiser, da biblioteca que eu quiser, dentro da minha casa. O mundo ficou nas nossas mãos. Compramos, pagamos, tudo pela internet.
E levamos trambique também pela internet, né? Porque tudo que dá para rir, dá para chorar. Enquanto a gente não for alma moralizada, a gente vai sempre pensar num jeito de dar o golpe no outro com aquilo que Deus mandou para que a gente fosse feliz. Surgem, nessa década de 80, os conceitos dos nomes de sites. Na década de 80 é que começa a se falar em site. Arquivos onde guardamos determinadas informações nossas. Desses sites, o que já nasceu de subprogramas, de subestruturas. Hoje nós temos tanta coisa, do Orkut para frente, quanta coisa. São tipos de sites aprimorados para determinados objetivos. A garotadinha toda tem isto. Hoje nós estamos mais familiarizados com o www. E essas 3 letrinhas que aparecem antes do nosso endereço eletrônico, elas querem dizer World Wide Web. Por isso é tudo com W. Inventado por Tim Berners-Lee. Era um físico. E ele criou esse www, esse sistema em que eu exponho as minhas coisas para quem quiser saber. Eu abro meus conhecimentos para socializar com os outros. Tudo que eu tenho guardado no meu arquivo eu exponho para quem quiser. Ele criou isto, Berners-Lee, para poder conversar com seus colegas da academia sobre o que um tinha descoberto, achado, aí mandava para o outro, porque era complicadíssimo eles saírem, cada qual de sua cidade, do seu estado, do país em que estavam, e viajar até o outro para abrir aquela papelada toda e mostrar o que estava fazendo. Mandavam pela web, pelo site, pela página. E aí lia e já mandava a resposta para o outro. O mundo mudou-se completamente com a informática. Nós que já ficávamos boquiabertos, e eu ficava apatetado, quando eu punha um papel na máquina e alguma pessoa lia aquele papel em algum lugar do mundo, e aí isso eu chamava de fax. Isso já era uma aberração. Isso já era uma loucura. Mas já foi uma loucura no dia em que um homem notável me permitiu tomar de um aparelho, levar ao ouvido e escutar a voz da outra pessoa situada a quilômetros de mim. Graham Bell já foi um espetáculo. Imaginemos esse invento de Norberto Weiner, o computador. Até onde isso vai chegar? Só Deus sabe. Cada dia se aprimora mais. O nosso computador doméstico, o nosso computador de casa, que era um trambolho, hoje nós temos uma telazinha com uma base. Já andei visitando algumas lojas nos Estados Unidos.
em que a gente escreve na tela dele e ele grava. Digo, é louco esse bicho, isso é coisa do capeta. Não dá se não pensarmos em Jesus quando disse, vós sois deuses. Se nós soubéssemos o potencial que carregamos na alma para construir mundos e vida, não faríamos guerra, nem prostituição, nem vandalismo, nem drogadição. Usaríamos esse Deus interno, esse Cristo íntimo que carregamos, para fazer a vida brilhar ao nosso redor. São os sinais dos tempos dizendo-nos, sois deuses. Porque hoje não são mais as entranhas da terra que se agitam, ameaçando a criatura humana. São as entranhas da humanidade. Um dia participávamos de um evento internacional num dos países vizinhos, e um confrade que estava conosco do Brasil levava seu laptop em cima da sua mala e deixou num determinado lugar, à entrada do saguão, enquanto ia tomar um ligeiro café, coisa que não se faz. Nossas bagagens, enquanto viajamos, estão conosco todo o tempo, é bom que se diga. Mas ele achava que só há ladrões no Brasil. Esse povo que acha que fora do Brasil tudo é uma maravilha. E deixou ali. E alguém passou, se encantou com aquela maletinha tão simpática e carregou. Quando esse homem saiu, e eu não sabia, ninguém sabia que tinha deixado aquilo ali, ele não falou com ninguém, ele não pediu a ninguém, tome conta para mim, olhe para mim. Ele deixou ali. E foi tomar o café, que café caro. Porque quando ele voltou, ele pôs a mão à testa, e eu pensei que ele infartaria. E ele disse bem alto, eu tenho que achar o meu computador. Ali estão 20 anos de minha vida. 20 anos de pesquisa. Que o ladrão pegou aquilo, sabe lá o que é isso. Ele queria o aparelho. E eu vi aquele homem enorme chorar de angústia, porque você vai guardando o trabalho no computador. 20 anos de minha vida estão aí. Viajamos e eu não sei se ele achou o computador. Mas é importante saber que nós poderíamos usar esse conhecimento, essa capacidade, essa divindade que existe em nós, para o bem, para a luz, para buscar Deus. Quando vejo hoje um cirurgião, que antes abria a criatura ao meio, literalmente, prendia em pranchas, com prensas, para fazer uma cirurgia num determinado órgão. Hoje ele faz 3, 4 ou 5 furos. Coloca as cânulas com câmeras. Outra leva o bisturi. Outra leva a agulha para suturar. Eu digo, meu Deus. E a pessoa sai do hospital como se nada tivesse acontecido, pelo menos do lado de fora, toda cortada, arrumada por dentro. A tecnologia. Um dia,
E eu estava parado pensando, olhando os meus alunos fazerem trabalho. Digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou pondo na cabeça desses meninos? Durante um lapso, eu tive a ideia de que eu era verdadeiramente louco. Ainda tenho dúvidas. Tá? Será que essas coisas que eu estou ensinando a esses moços, será que isso é verdade? Não será tudo isso uma grande ilusão? E naquele instante foi um lapso. Eu senti um calafrio, uma coisa estranha, uma sensação de desconforto. Mas no mesmo momento em que passou aquela sensação de desconforto, eu vi o homem chegando a Selene, na madrugada de 19 de julho de 1969. Eu digo, não, isso é verdade. Porque senão ele não teria chegado, ele não teria saído da órbita da Terra, entrado na órbita da Lua. Ele não teria, comecei a pensar no Hubble, no satélite, viajando pelo espaço e mandando fotografias para a Terra, para os computadores dos cientistas na Terra. É verdade. Porque se isso fosse mentira, seria uma mentira tão bem elaborada, que valeria a pena mentir para ser feliz. É graças a esses conhecimentos tecnológicos que o homem aluniçou, que o homem foi a Marte, a Vênus com suas sondas, que hoje conhece os componentes dos anéis de Saturno, e cada dia mergulha nesse mar imenso do azul celeste, nesse macrocosmo, enquanto nas suas entranhas, na sua intimidade, vibra esse microcosmo do amor divino, colocando em nós hemácias, os corpúsculos mais variados na nossa correnteza sanguínea, para que respiremos, para que caminhemos, para que raciocinemos, para que façamos a digestão, para que produzamos tudo o que é necessário à vida, para que as nossas células, baterias de sódio e potássio, possam funcionar saudáveis. Até o dia que eu vi, num filme acadêmico, um bichinho que parecia uma cabeça de alfinete, com um pequenito rabinho. E eu perguntei ao meu colega que estava apresentando o trabalho, e o que é isto? É uma sonda, Raul. Digo, mas vai sondar o quê? Isso vai andar no organismo humano. E nascia a nanotecnologia. Eu não sei se eu estou ficando velho, eu desatei a chorar. Eu digo, meu Deus, onde é que o Senhor quer que... O Senhor quer me matar do coração, o Senhor quer acabar com os pretos. Porque é muita emoção, nanotecnologia, máquinas infinitesimais, que são aplicadas na corrente sanguínea, e elas viajam, vão ao coração. Seu tropismo, controlado pelo computador, é para ir ao coração, fotografar, verificar o que existe ali, o que está provocando o problema. O outro vai ao estômago, o outro vai. Microsondas, corpos mecânicos, injetados no organismo humano, com destino à estação tal ou qual
do nosso organismo, a nanotecnologia, sinal dos tempos. Quanta gente está vivendo com coração de plástico, com ossos de resina ou de metais. Quanta gente vive porque tem uma mola que abre sua artéria para que o sangue passe, o estende. Quanta gente vivendo graças à tecnologia. As crianças que respiram por causa da tecnologia. Homens e mulheres que caminham, que falam, graças à tecnologia. É Deus querendo fazer da nossa vida na terra, nesse mundo de provas e expiações, uma vida melhor, uma vida maior. Mas nos ensina o livro dos Espíritos que o homem só entenderá a necessidade do bem e das reformulações quando o mal chegar ao excesso. Já não suportamos mais. No meio de tanta beleza, de tanta divindade, de tanta grandeza que nós portamos, cada qual de nós é um Deus, com D minúscula. Cada um de nós é um arcanjo embrionário. Cada qual de nós é um Christos potencializado. E deveremos então procurar nesses tempos ásperos da terra, pensar nesse espiritismo, como essa doutrina que nos atualiza, não apenas nos ensina a rezar e a conversar com os mortos, mas a entender que os mortos prosseguem de pé, e que trabalhar também é orar. O trabalho é uma forma de oração. E que oração estaria realizando o sábio que entrega a sua vida num laboratório para maquinar um instrumento mecânico de proporções inimaginavelmente pequenas para percorrer o organismo humano. Por isso é que Deus fez tudo que há no macro, também há no micro, e é por isso que não podia ser tudo do mesmo tamanho, porque senão não poderia viajar por minhas artérias para fotografar a intimidade do meu corpo. Um corpo de tamanho usual. Deus é a perfeição, mas nós somos obras suas, e nenhum de nós imaginará que um ser perfeito tenha nos feito tão complicado como somos. Essa complicação, a que chamamos de mal, é oriunda da nossa liberdade de ser, de agir, de pensar. Mas quando refletimos sobre tudo isto, viajamos felizes. Em 1993, tem começo a transmissão de imagens pelas WWW, as World Wide Web. Arago, o notável espírito Arago, escreveu em A Gênese, no capítulo 18, no item 8, quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário,
a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Nós fomos criados para evoluir. Nós fomos criados para crescer, para nos aproximar do Criador, a passos largos ou a passos miúdos, em função do nosso livre-arbítrio, mas todos chegaremos. E por fim, nos fala o mesmo texto do capítulo 18 da Gênesis, no item 5º, a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Não esqueçamos que esse livro está fazendo 140 anos. Isso foi dito há 140 anos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. Sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. É isso que nos falta. Materialmente estamos cobertos. Temos tantas maravilhas, temos tantas coisas, temos tantas bênçãos. A ciência chegou a esse auge. E ainda nem é o começo, porque nós somos deuses. O que é que nos tem empacado, dificultado e feito demorar nas nossas conquistas? Isto que nos falta, esse desenvolvimento moral, essa integração maior com as leis de Deus, essa vivência melhor com os princípios trazidos pelo homem de Nazaré. E é por causa disso, meus queridos irmãos, que quando queremos, ainda que palidamente, homenagear a esse livro notável, tão notável quão desconhecido, que é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que sentimos essa grande alegria na alma, essa felicidade interna, por saber que somos nós, os donos desse conhecimento, filhos de Deus como somos, herdeiros dessa maravilha, lucigênitos, como nos diz o Espírito Joana de Ângeles, como nos havia dito Paulo de Tarso, ao escrever aos Efésios, no capítulo 5º de sua carta. No passado, éreis trevas, hoje, porém, sois luz. Andai como filhos da luz. Geopolítica, ciências, tecnologias, nada disso nos adiantaria, afirmou Paulo de Tarso, em outras palavras, se não houver o amor, se não houver caridade. Ainda que eu conhecesse os mistérios do céu e da terra, ainda que eu falasse a linguagem de todos os homens e a dos anjos, ainda que eu desse meu próprio corpo para ser queimado na fogueira, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, serei como um sino que soa, mas não tem vida. De nada isto me adiantará. Por isso, quando em 1958,
Georges Dominique Pire recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E um dos jornalistas lhe perguntou se ele acreditava que o progresso da tecnologia faria com que o homem se tornasse feliz, se traria paz à terra. E ele respondeu: não creio, eu só crerei quando os dois braços de amor do Cristo Jesus descerem da cruz para entre a multidão conjugar o verbo amar na prática. Eis-nos então, no dia de hoje, felicitados por estar reencarnados na terra, apesar de todas as lutas, de todas as lidas, sabedores de que fomos nós os que as criamos, os donos das perturbações e que as mantemos. Mas dia chegará em que, deuses como somos, cantaremos essa boa nova para dizer muito obrigado, Cristo amado, pela honra subida de termos vivido sob tua governança, de termos aceito e escutado tua palavra e transformado as riquezas do mundo em bênçãos para fazer amigos. Muita paz.